boa noite a todos e a todas. Meu nome é Batista e trago aqui algumas reflexões sobre a prece em uma atividade da Sociedade Espírita Kardec Amor e Caridade do município de Rio Pomba, Minas Gerais. Vamos fazer então a leitura de uma página, como é de nosso costume, para em seguida fazermos a prece inicial para nossos estudos. Trago aqui hoje uma página de autoria da grande Joana de Ângeles, do livro Episódios Diários, com o título de Ao Amanhecer. E ela nos diz: dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa divina concessão que não podes nem deves desconsiderar. Mantém, portanto, atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida, ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos, sem pressa nem postergação do dever. Não te aflijas ante o volume de coisas e problemas que tens pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir um serviço, inicia outro, sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis. Volve à lição com disposição, avançando passo a passo, até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas do dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo, enriquecido pelas experiências que te constituirão recurso valioso para a vitória que buscas. E neste momento, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, na busca deste amparo necessário, a que possamos trazer aqui uma boa reflexão acerca da mensagem do Cristo, com base na doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora que nos renova sempre, mas que principalmente nós possamos, com o auxílio dessa espiritualidade amiga que nos ampara constantemente, nós possamos transferir para a nossa vivência diária todo o nosso aprendizado ao longo da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Iniciamos então as nossas reflexões sobre a importância e a eficácia da prece em nossas vidas. Um tema de muita importância, de grande importância, né? Vamos dizer assim, né? Um tema que merece de todos nós a máxima consideração e, conforme eu vou dizer, muita disciplina, né? Para que tenhamos eficácia na utilização desse importante instrumento que é a prece em nossas vidas. A gente poderia começar refletindo sobre a importância da prece, né? E dizer que a maior importância da prece, ela se refere ao fato de que nós não estamos sozinhos aqui no plano terreno. Nós somos amparados constantemente por uma força maior, que é toda misericórdia e toda justiça. E a prece é aquele momento que nós nos colocamos receptivos a esse amparo do alto. Porque muitas vezes a gente acha que não somos ajudados, mas muitas vezes ou nós não percebemos esse auxílio, ou, e principalmente, não nos colocamos receptivos a que esse auxílio chegue até nós. E a gente pode dizer que nós temos muita dificuldade, realmente, né, com a prece, né? E essa dificuldade ela aparece, por exemplo,
nas nossas limitações com relação à dificuldade de uma meditação, né? Que é a abstração, é o eliminar da nossa mente aqueles pensamentos intrusos, né? Que não nos interessam no momento da prece. Temos essa dificuldade, temos um pouco de dificuldade aí na concentração, né? Mas principalmente, eu acho que nós temos a maior dificuldade é com a disciplina, porque nós criamos o hábito de elevar o nosso pensamento a Deus, na maioria das vezes, quando a gente enfrenta alguma dificuldade, né? Aí vem aquele dito, ai meu Deus. Mas a gente precisa ter disciplina para que a prece, essa nossa relação com o alto, seja constante no nosso dia a dia, né? E para isso a gente precisa também de uma outra virtude que se chama perseverança. É preciso perseverar, né? Então, eu gosto muito de lembrar aquele episódio, né, que está lá no livro Nosso Lar, do André Luiz, né? Quando o André Luiz, numa situação de muita dificuldade, não é, ele caracterizava esse ambiente, né, em que, em nível de consciência, ele se encontrava, né, com o nome de umbral, né, uma região de muito sofrimento, de muita dificuldade, e depois de muito sofrimento, de anos de muito sofrimento, ele refletiu sobre a existência de um autor da vida. E ele dizia assim, deve haver um autor da vida. E quando ele dizia deve haver um autor da vida, ele iniciou uma receptividade que fez com que ele realizasse uma prece. E realizando essa prece, ele foi atendido. Ele conseguiu se tornar receptivo a essa ajuda do alto, de companheiros que já estavam ali, espíritos trabalhadores do mundo espiritual, que já estavam ali presentes para prestar auxílio a ele, mas que não conseguiam acessá-lo. Então tem um momento em que ele diz lá no texto do livro, que ele diz assim, que é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Eu acho isso sublime, não é, quando ele diz isso. É uma conclusão que ele chegou porque ele precisou de sofrer muito para entender, né, essa beleza sublime da oração. E é interessante que quando ele chega na colônia, né, Nosso Lar, o mentor Henrique de Luna, né, se apresenta a ele e diz a ele que, usando uma frase do Henrique de Luna, ele diz assim, busquei-te atendendo a intercessão dos que te amam nos planos mais altos. E aí fica parecendo que tem uma contradição, né, com relação ao fato de que a oração que ele fez é que o beneficiou, né? O Henrique de Luna chega a ele e diz, não, busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam dos planos mais altos. Então a gente poderia perguntar, que efeito que teve a sua prece se o atendimento não foi a sua rogativa? O atendimento foi, no caso dele, né, ao pedido, né, daqueles que o amam de planos mais altos. Né? Então que efeito que teve a sua prece se o atendimento não foi a sua rogativa? Então a gente volta àquela situação, né? Tornar-se receptivo. Né? Planos mais altos já estavam intercedendo em favor dele há tempo. Me desculpem. Intercedendo em favor dele há tempo. No entanto, ele não tinha receptividade nenhuma. Quando ele eleva o seu pensamento a Deus e se coloca em prece, ele se torna receptivo e a ajuda se torna possível. Né? Isso é muito interessante porque isso nos leva, né, a entender que nós nunca, em momento algum, né, estamos desamparados. Né? E são muitos os exemplos. Né? Se a gente buscar no texto do Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, né, tem um capítulo que ele fala, né, da importância da prece, e ele diz que era uma sensação de mal-estar contínua que ele vivenciava, né, quando já estava recobrada a sua lucidez e ele estava em processo de recuperação, mas era uma sensação muito ruim, de muito sofrimento, de muito mal-estar,
pela atitude do suicídio que ele cometeu, né? E aí, de vez em quando, ele sentia um refrigério muito grande. Ele não sabia de onde que vinha aquilo, ele sentia um bem-estar muito grande. Quando ele procura para os mentores espirituais que estavam lá presentes, né, os trabalhadores da espiritualidade presentes na colônia, eles dizem para ele que eram pessoas que tinham grande afinidade com ele no mundo terreno e que se colocavam em prece, passando para ele toda essa energia, todo esse refrigério que dava esse conforto, né, espiritual para ele. E são muitos os casos, tem o caso do suicida do trem, que é muito narrado, né, pelo Divaldo Pereira Franco, né, e ele passa numa banca e vê uma pessoa com uma notícia no jornal, né, de um camarada que se atirou no trilho dos trens, né, e esse camarada vivia uma situação muito difícil, uma pobreza, uma miséria muito grande, não tinha nem como sustentar a própria família, né, e ele comete lá um suicídio, né. E o Divaldo anota o nome dele no caderninho dele e começa a realizar orações por ele todo dia, né? Foram anos, né, segundo o Divaldo, que ele rezava por ele, que ele orava por ele, colocou ele na sua relação, né? Ficou muito sensibilizado com a ocorrência, né? Com tudo que esse camarada passou para chegar ao suicídio, né? E o texto lá chama o Suicida do Trem. E ele orou por ele durante longos anos. E um dia o Divaldo estava muito triste na janela do seu quarto, muito triste por algo desagradável que lhe ocorria, né? E ele estava chorando, né, por aquele momento difícil que ele vivia. Aparece um espírito do lado dele e diz para ele: não chore, Divaldo. Não chore, porque se você chorar e ficar triste, o que vai ser de nós? E narrou para ele todo o episódio de que ele passou grande parte da vida dele sofrendo, né, mentalmente com aquele trem vindo ao encontro dele. E o único alívio que ele tinha eram em momentos que o Divaldo realizava a prece por ele. Então é muito interessante trazer aqui essas reflexões, né, acerca de alguns exemplos importantes, né, que vêm da espiritualidade para nós, para falar sobre a importância da prece, né? Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um texto que é um tema que é muito apresentado pelos Espíritos naquele capítulo, fala sobre a qualidade da prece, né? E quando fala sobre qualidade da prece, o primeiro termo que vem é prece sem ostentação. Então, quando a gente fala de qualidade da prece, né, nós precisamos ter qualidade na nossa prece. Então, a primeira coisa que os Espíritos nos orientam é o seguinte: prece não tem que ter ostentação. Eles lembram, por exemplo, os fariseus, né, que oravam nas esquinas para serem vistos pelo povo. Ou seja, para serem vistos e caracterizados como religiosos, né? E aí vai uma diferença muito grande, né, entre ter uma religião e ter religiosidade, né? Então a prece sem ostentação é aquela prece em que a gente vai para a nossa intimidade, né, conversar com o mais alto, falar dos nossos anseios, das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas principalmente agradecer por tudo que temos recebido ao longo da vida. Então, prece sem ostentação é o primeiro ponto que nos chama a atenção. Um outro ponto importante quando fala de qualidade da prece é a importância do perdão, sabe? Nós só avançamos quando efetivamente começamos a aprender a perdoar. Nós só avançamos nesse processo evolutivo quando começamos a aprender a perdoar. Aí começamos a dar uns passos bem significativos, né? Quando exercitamos o perdão, porque é um exercício. Não é? Alguém diz assim: eu não consigo perdoar. Não, mas você não consegue perdoar, mas você tem que refletir sobre o que verdadeiramente é o perdão, compreender o que é o perdão e exercitar o perdão. Não é? Porque tudo na vida não nos chega de graça. Tudo tem que ser construído por nós. O que nós recebemos do alto é sustentação para que sejamos vitoriosos na nossa proposta. Mas o esforço, a construção é de cada um de nós. Então o perdão é de uma importância muito grande. Quando os religiosos lá do tempo de Jesus,
iam no altar, né, colocar as oferendas, né, que era muito comum naquela época, Jesus dizia a eles: antes de colocar a sua oferenda, procure o seu adversário e reconcilie-te com ele. Quer dizer, é buscar a prática do perdão, assim, na sua essência. Não adianta você fazer uma série de oferendas, sabe? Não adianta você fazer uma prece com um número gigantesco de palavras, não é? Se você carrega mágoa na sua intimidade. Pode-se dizer que a prece, nesse sentido, ela não tem qualidade. Não é? E um terceiro quesito importante para dar qualidade à prece fala do exercício da humildade. Sabe? Se tem algo que nós precisamos trabalhar, é essa virtude da humildade. Sabe? O mundo é dos humildes. O processo evolutivo, quem está inserido no processo evolutivo são os humildes. E nós ainda carregamos uma bagagem significativa de orgulho, que nós às vezes teimamos em não concordar. Mas somos ainda muito orgulhosos. Precisamos exercitar a humildade, né? A humildade nos torna, de certa forma, receptivos a tudo que é novo. O orgulhoso é aquele camarada que se julga pronto, né? Que tem conhecimento de tudo, que se julga melhor do que verdadeiramente é. Né? E, na verdade, a humildade é aquela virtude que nos coloca no nosso verdadeiro lugar. Não é? O que nós somos? Nós somos espíritos em evolução, ainda engatinhando nesse processo evolutivo. É isso que somos. Então a humildade, esse reconhecimento, né, de que não somos muita coisa ainda, né, nesse sentido, nos faz receptivos. Né, receptivos ao crescimento, receptivos à evolução, receptivos ao novo. Nos permite julgar fora preconceitos, ideias preconcebidas, conceitos que nós carregamos, conceitos equivocados que carregamos durante muito tempo em nossas vidas, que nós precisamos julgar fora. Esse é o trabalho que o humilde faz. Então a gente deixa que a qualidade da prece está muito ligada à prece sem ostentação, à necessidade do perdão e ao exercício da humildade. Não é? Isso é qualidade da prece, mas o texto nos fala também sobre eficácia, né? Eficácia da prece. Né? Então a gente pergunta, a prece ela é eficaz, ou seja, ela produz realmente o efeito desejado? Nós vimos o exemplo que nós demos no início da nossa fala, nós trouxemos aqui alguns exemplos interessantes, né? Que foi lá do André Luiz, do Camilo Castelo Branco, do Divaldo Franco, né? Mas muitos questionam, né? Que Deus estabeleceu leis eternas às quais todos os seres estão submetidos. Portanto, nesse sentido, com esse raciocínio, é inútil orar. Inclusive, essa consideração está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse questionamento, né? Para ser discutido lá, né? A gente poderia dizer que, sem dúvida, as leis naturais elas são imutáveis. Deus estabeleceu leis naturais, elas são imutáveis. Porém, as circunstâncias da vida a que cada um de nós está submetido não é a fatalidade. Nós não estamos submetidos à fatalidade. O que é fatalidade? Fatalidade é aquilo que está programado para acontecer e que irremediavelmente vai acontecer. Não tem jeito de evitar. Então isso é que é. E tanto que os espíritos dizem que fatal só é o momento da morte. Quer dizer, nós vamos desencarnar mesmo. O resto não é fatalidade. Por quê? Porque nós temos a faculdade do livre-arbítrio. Essa faculdade fantástica que nos coloca como verdadeiros arquitetos da nossa felicidade ou infelicidade futura. Então nós não estamos submetidos à fatalidade. Nós temos o livre-arbítrio. Se a gente for pensar na programação reencarnatória que nós realizamos, essa programação não é a fatalidade. Tanto é que quando chegamos aqui no plano terreno, nós promovemos desvios nessa programação reencarnatória, utilizando a faculdade do livre-arbítrio. Então, o próprio Cristo, né, afirmava: concedido vos será
tudo o que pedirdes pela prece. E aí, logicamente, que é a prece do justo, né? A prece daquele que se reconhece como espírito imortal e sabe quais são as suas necessidades diante do processo evolutivo. Porque é como a criança que pede uma barra de chocolate de meio quilo. E o pai não vai dar para ele uma barra de chocolate de meio quilo. Porque vai fazer muito mal para ele comer tanto chocolate. É assim nós, muitas vezes, nos equivocamos em nossos pedidos quando realizamos uma prece. Quando Jesus disse, concedido vos será tudo o que pedirdes pela prece, com toda certeza, ele se referia àquilo que é importante para o nosso processo evolutivo. Isso não será concedido. Podemos pedir, assim, com toda certeza. E depois nós vamos falar um pouco sobre o que nós podemos pedir, né? E a gente fala assim, o texto fala também, o texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala também sobre a ação da prece, né? Mas como que é a ação da prece, né? Então, assim, nós temos que lembrar, voltar ao entendimento, né, do que é o fluido cósmico universal. Esse fluido que estamos mergulhados nele, conforme nos diz André Luiz, mergulhados nele como peixes no oceano, né? E nós movimentamos esse fluido pelo pensamento e pela vontade. E aí ele nos diz assim, que o veículo do pensamento, o fluido cósmico universal, ele é o veículo do pensamento, assim como o ar é veículo do som. A gente imagina quando você bota um barquinho de papel dentro de um pequeno lago e que você joga uma pedra antes do barquinho, 1 metro antes do barquinho, ela vai promover uma movimentação, umas ondas naquela água e que vai movimentar o barquinho, vai influenciar o barquinho, vai influenciar o movimento do barquinho. Assim é nós, com o nosso pensamento e com a nossa vontade, que através da prece nós movimentamos o fluido cósmico universal. Então o nosso pensamento se movimenta através do fluido e chega ao seu destino e chega ao seu objetivo, né? O texto nos fala sobre o alcance da prece, né? Então o alcance da prece está muito ligado à força do pensamento e à vontade que se imprime, né, no querer, né? A prece com sentimento. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele nos ensinou o Pai Nosso para que fizéssemos uma prece decorada. Ele mostrou, através daquela orientação, daquela sublime rogativa, quais os sentimentos que devemos mobilizar quando nos colocamos em prece, né? É maravilhoso pensar dessa forma. Então o alcance da prece é infinito, né? Aí muito se pergunta, né, sobre quantidade de palavras a se proferir, né? Na verdade, podemos proferir palavras, mas realizar uma prece independe de se proferir palavras, muito menos de quantidade de palavras. Porque prece é pensamento. Então você pode proferir palavras para te auxiliar a mobilizar sentimento e aí mover, através do pensamento, agir sobre o fluido cósmico universal. Então essa que é a abordagem que se traz, né? Muito se pergunta, por exemplo, o local ideal, né, para realizar uma prece. Não existe um local ideal para realizar uma prece. O local ideal é um local que você consegue se concentrar mais, né? Que você consegue realmente se voltar para aquele objetivo. Pode ser num templo religioso? Sim, é um excelente lugar para se realizar uma prece. Mas pode ser na cozinha da sua casa? Pode ser na cozinha da sua casa. Pode ser no banheiro da sua casa. Pode ser em qualquer ambiente que você tiver, desde que você consiga realizar essa concentração ideal. Porque prece é pensamento, né? Pensamento e vontade. Com relação ao horário da prece, né? Não existe horário para prece. Logicamente, é muito importante que a gente faça uma prece no início do dia, para fazer uma reflexão, pedindo o amparo necessário para que possamos tomar as decisões e seguir o caminho correto ao longo desse dia que se inicia. Então é de importância muito grande. Ao final do dia, uma prece é muito interessante para que a gente possa fazer uma reflexão, né, sobre o nosso dia, o que nós vivenciamos,
né? E realizar uma prece para iniciar essa noite do sono. Né? O nosso sono, que é o momento em que o espírito se separa desse corpo físico de forma temporária, né? Ligado por um cordão fluídico, e entra em contato com o mundo espiritual. Então a prece nos proporciona bons encontros nessa noite de sono. Mas independente dessa prece da manhã e dessa prece da noite, qualquer hora é hora de se realizar uma prece. No ambiente de trabalho, quando se vai iniciar uma reunião, nada mais importante do que uma prece. Em qualquer atividade que a gente possa realizar, que a gente vai iniciar, uma prece é a melhor forma de nos prepararmos, para essa reunião. E ao final de qualquer atividade, que possamos ter realizado, uma prece de agradecimento, por ter concluído tudo isso. Então, não existe um horário ideal. São vários os horários ideais em que possamos e que devemos, realizar uma prece. E fica muito aquela pergunta, a quem dirigir a prece? A nossa referência é o Cristo. O Cristo é o governador espiritual deste planeta. É aquele que assumiu a responsabilidade de nos orientar do ponto de vista espiritual. Hierarquicamente, do ponto de vista espiritual e moral, ele está no alto, dirigindo tudo o que acontece aqui nesse planeta. Então é ele, é o Cristo, é Jesus, que é a nossa referência, é a quem nós devemos aí nos dirigir. Uma outra questão que é muito trazida lá nessa abordagem dos espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam sobre a motivação da prece. Então, quanto maior a motivação, mais qualidade, e mais prontamente seremos atendidos. Por exemplo, podemos realizar uma prece de um doente que não está tolerando o leito de dor. Podemos realizar essa prece. Tem uma motivação, ele não está tolerando o leito de dor. Então ele pede uma prece, ele faz uma prece que ele está solicitando ajuda para sair daquela situação difícil que ele está vivendo. No final eu quero passar qual que tem mais motivação. Se a gente trouxer um segundo exemplo, a gente pode dizer que o cidadão realiza uma prece pedindo saúde, para trabalhar para o sustento da família. Quer dizer, já tem um pouco mais de motivação do que aquele que não está tolerando o leito de dor. E a gente pode realizar uma prece, pedindo saúde, porque vibra no nosso peito, na nossa mente, o anseio de nos dedicarmos ao serviço do bem. Essa é a maior de todas as motivações. Isso é só para dizer que a prece precisa de motivação, seja ela qual for, mas uma tem mais motivação do que outra. E a gente perguntaria e responderia, o que pedir na prece? Porque lá no início nós falamos que o Cristo nos afirmou que nos será concedido tudo o que pedirmos pela prece. Mas então o que pedir? Mas nos será concedido só aquilo que tem ligação, que tem importância para o nosso processo evolutivo. Porque estamos aqui para evoluir. Esse é o grande objetivo da reencarnação. Então o que pedir na prece? Primeiro, compreensão. A gente precisa desenvolver compreensão, principalmente compreensão da vida. É preciso ter compreensão da vida para que nós possamos marchar, nos dedicarmos fortemente a esse processo evolutivo que nós estamos inseridos nele. A gente tem que pedir obediência. Obediência a quê? Obediência àquilo que nós já sabemos, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós já sabemos tudo o que é bom para nós. Nós temos plena consciência do que verdadeiramente nos importa com relação ao nosso processo evolutivo. E nós temos que ser obedientes a esse conhecimento que nós temos. Então nós temos que pedir essa obediência. Mas para seguir esse processo evolutivo, nós precisamos de disciplina. Até para que tenhamos a prece em nossas vidas como um instrumento
diário, constante do nosso dia a dia, nós precisamos de disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina, como disse o Emmanuel para o Chico Xavier, né? E nós precisamos de perseverança, porque na nossa vida, muitos momentos difíceis, com toda certeza, devem surgir, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. E muitas vezes as coisas não saem conforme nós queremos. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que perseverar. E essa perseverança nós temos que pedir pela prece. Mas temos que pedir resignação. Uma resignação que faz com que nós tenhamos uma boa relação com as dificuldades que surgem em nossa vida. Resignação para compreender sempre que Deus nos oferece sempre o melhor, independente da dificuldade que nós estamos vivendo. Mas é uma resignação ativa, uma resignação que nos diz assim, olha, diante da maior dificuldade, eu sei que eu estou recebendo o melhor, mas estou num esforço constante para modificar essa realidade, porque a coisa não está fácil. É uma resignação com atividade, não é uma resignação passiva, em que eu cruzo os braços e digo que a dificuldade que eu passo é vontade de Deus e fico com os braços cruzados. Não é por aí. A vontade de Deus está presente em tudo, mas a vontade de Deus se liga sempre a tudo que é de melhor para nós. Então, resignação para aceitar que necessitamos daquela experiência difícil para o nosso processo evolutivo, mas numa luta constante, não é? Para modificar essa realidade. Eu encerro aqui essas reflexões sem me alongar muito. Desejo a todos muita paz, muita saúde e que nós possamos avançar nesse processo evolutivo buscando sempre o amparo do alto, que está quase que implorando para que nos tornemos receptivos a essa ajuda. Muita paz a todos.